Hoje é dia 30 de novembro, aula de digitais de laboratório. É, e essas datas de laboratório são tão confusas, né? São tão confusas que eu tenho que verificar qual é a turma direitinho, para depois verificar qual é o dia de aula, para depois marcar no Teams. Está aqui, 3B, dia 30. Nossa próxima aula é dia 10 de dezembro. Eu vou tentar marcar com antecedência, já hoje, para já ficar marcado. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Obrigado por todo mundo ter vindo, mesmo com tão pouca antecedência. Tentando arrumar aqui as janelinhas. Então, vamos falar sobre o uso de números em programação. Como armazenar números e como armazenar dados num programa em C. Então, um programa em C, aliás, um programa qualquer, em qualquer linguagem, ele pode armazenar números de vários formatos. Né? Um dos formatos mais antigos é o byte ou char, e ele tem tradicionalmente 8 bits. Então, normalmente, ele não é usado para armazenar números, embora possa, porque ele tem um problema. Se você armazenar números em 8 bits, você só pode ter 256 números diferentes. E isso meio que faz com que você armazene os números de 0 a 256, ou, pior ainda, de menos 127 a 128. Então, você fica com um tamanho de número muito limitado. Né? O segundo formato mais usado é o int. Então, tradicionalmente, melhor dizendo, antigamente, o int tinha só 16 bits. Então, se ele tivesse ainda só 16 bits, ele teria o problema de não conseguir armazenar números grandes. Né? Mas o fato é que hoje a maior parte das linguagens entende número inteiro como um número de 32 bits. E aí ele pode ir de mais ou menos 2 bilhões até 2 bilhões. Eu botei giga aqui ao invés de bilhões. Né? E isso, normalmente, na maior parte das aplicações, é muito mais que o suficiente para fazer ele funcionar. Né? Mas você também tem o short int, que pode ter 16 bits, dependendo do tipo de linguagem. Tendo 16 bits, isso é um problema, porque, teoricamente, ele só conseguiria ir de mais ou menos 32 mil a menos 32 mil
a 32.000. Qual é a vantagem de usar um número que pode armazenar menos dados, né? É você gastar menos memória. Pode ser que isso seja importante se você estiver alocando muita coisa na memória. Pode ser que seja importante usar um tamanho menor, né? Você também tem o unsigned. O unsigned int, que todos que são unsigned significa que não tem sinal, né? Não tendo sinal, ele vai, por exemplo, só de 0 a 4 GB. Então, ele não pode ter número negativo. Então, ele pega os negativos e coloca como positivo, certo? Isso é comum nas linguagens que têm tipagem, como C, Fortran, Pascal. As linguagens que não têm tipagem, como Lua, Perl, Python, elas tentam escolher qual que você vai usar de acordo com o seu programa. Então, você faz o programa, ele tenta entender o que você vai fazer com aqueles números e escolhe qual o melhor modelo de usar, né? Para gastar o mínimo de memória possível e ficar o mais rápido possível. Isso pode não ser uma boa ideia, porque, de repente, o programa pode não entender o que você queria fazer e, com isso, te causar problema, né? Além disso, isso aqui é tudo inteiro, número inteiro, não pode ter fração aqui. Isso aqui é tudo número inteiro. Os números não inteiros, existem dois. Existem muito mais de dois, mas os dois mais famosos são o float, que são 32 bits também. Então, como ele precisa armazenar também a parte fracionária, ele é bem menor do que o int, né? Então, ele não consegue armazenar números tão grandes como o giga. E se ele vier armazenar números grandes, ele perde precisão. Então, ele tem uma troca entre precisão e quantidade, né? Valor numérico que você pode armazenar. Então, é uma complicação quando você precisa armazenar números grandes e com muitas casas decimais, né? Se isso acontecer, você pode vir a usar o que hoje é o maior tamanho usado em programação. Se você não fizer nada muito diferente, ou, por exemplo, se você não usar nenhuma matemática muito avançada, double costuma ser o suficiente para qualquer coisa. Double são 2 floats, são 64 bits. Então, muita gente, às vezes, pega programas comuns, programas simples, está fazendo programas comuns e bota todo mundo double. E funciona, né? Porque o double pode ser inteiro também. Ele pode ser fracionário, ele pode ser inteiro. Mas você, aqui, está usando mais CPU, porque a CPU tem um circuito especial para poder fazer soma de double e um circuito especial para fazer soma de inteiros. E o circuito para fazer soma de inteiros é muito mais rápido, porque ele não se preocupa com a parte fracionária, né? Então, você não deve usar todo mundo double. Você deve escolher qual modelo de tamanho de acordo com o seu programa. Então, imagina, por exemplo, que você vai armazenar o número de vezes que o usuário clicou um botão. Ou provavelmente, por mais maluco que o usuário seja, ele não deve clicar no botão mais de 32.000 vezes. Então, short int está muito bom. Aliás, talvez unsigned short int seja bom, porque você não vai armazenar números negativos. Ninguém clica negativamente no botão, né? Agora, se você vai armazenar a nota de 0 a 10, você provavelmente vai usar float. A partir da segunda casa decimal, a nota não importa, né? Então, float é mais que suficiente. Você vai armazenar um valor de pi. Float é suficiente também para armazenar o valor de pi em muitas casas. Imagine que você esteja calculando uma coisa muito longa e com muitas casas decimais, double pode ser ideal para isso. Então, encaixar o modelo de
de tamanho no que você vai fazer é importante e só rola em linguagens com tipagem como essas aqui, né? A Java também é linguagem com tipagem, então Java. E linguagens que não têm tipagem, isso é feito automaticamente, né? E tomara que isso seja feito direito. Então, nossa apostila aqui, não sei se vocês já viram essa apostila, já deve ter visto um monte de vezes. Então, você tem aqui 8 práticas, e a gente fez eu acho que a gente fez a 1 na última aula, né? A gente está fazendo a 2. Na 2, é exatamente a ideia de você armazenar números, né? Então, aqui, o programa começa adicionando 2 bibliotecas de C que são utilizadas para você trabalhar com o console. Trabalhar com console hoje é essa tela de terminal preta, né, do Windows. Então isso daqui é o console. Você não precisa obrigatoriamente usar o console para trabalhar, mas é o mais prático para fazer programação, é o mais prático para programação usar o console. Então ele vai abrir uma tela dessa preta e vai colocar os seus resultados para fora, ou perguntas e qualquer coisa assim, né? Então, quem trabalha com console direto é esse Cone I/O. E esse Standard I/O são bibliotecas de entrada e saída padrão do C. Você não precisa usar essas bibliotecas se você não estiver usando o console. Tem outras bibliotecas para outras coisas, né? Para janela do Windows e outras coisas assim. Então, primeira coisa que esse programa faz é declarar uma variável inteira, int número. Então, agora você tem uma variável chamada número, que contém um valor inteiro, como eu tinha falado, ele é um valor de 32 bits hoje. Então, aqui eu vou ter 32 bits de número para armazenar o número que eu quiser, negativo ou positivo, né? E a primeira coisa que o programa faz é perguntar qual o seu número. Então, se você estiver botando o número da chamada, não vai acontecer de ser maior que 2 bilhões, né? E nem menor que menos 2 bilhões. Então, int é até mais que o suficiente para você fazer tudo que precisar. Os computadores avançaram muito nos últimos 20 anos. Né? Então, antigamente, os compiladores de C tinham ainda mais variáveis menores, né? Tinham variáveis ainda menores para você poder otimizar o máximo possível, mas isso não é tão importante. A maioria dos computadores tem giga de memória hoje, né? Então não é mais tão importante. Isso você tem um gasto aqui absurdo de memória. Armazenar, por exemplo, é o seu número da chamada, né? Então você está armazenando números muito maiores e o resto vai ficar zero. Então, na memória, você vai armazenar o seu número da chamada, digamos que seja 3. Então ele vai armazenar 0,0000000. É isso? Ele vai armazenar 0,00000000000, uma porrada de zeros, porque são 32 zeros, né? E no final ele vai ter 1, porque é 3 em binário. Né? Então você tem esse montão de zeros aqui está ocupando espaço sem necessidade. Não tem o que fazer nesse caso, ele vai ocupar esse espaço aí. E a gente não considera isso um problema hoje porque a gente tem muita memória, né? Mas numa época que não tinha tanta memória, ou se você estiver trabalhando com microprocessadores, isso pode ser uma preocupação. Então aqui, printf pergunta para o usuário qual o seu número. Você vê que eu não botei acento, que costuma dar problema, acentuação. Ele às vezes até aceita, mas pode dar defeito, pode dar problema. Então, linguagem que tem acentuação precisa ter suporte à acentuação para o usuário, né? Suporte amplo, e o console não costuma ter suporte à acentuação. Não é um problema sério, mas como normalmente não se lança produto para console, é só para você testar, né? Acaba não sendo tão importante. Scanf
ele vai pegar do teclado, o que você digitar e vai colocar dentro de número, certo? Isso a gente já tinha feito na primeira aula. Então, você digita 3 e aperta Enter, ele vai pegar o 3 e vai capturar dentro do número. Então, ele que vai converter o formato. Ele vai converter o formato. Professor, eu acho que o senhor tá mutado. Eu também não tô ouvindo nada. Seu microfone mutou, professor. Não dá pra ouvir ainda. E no Teams você não tá mutado. Alô? Oi, agora sim. Tá me ouvindo? Agora sim. Eu não sei que droga aconteceu. Meu fonezinho Bluetooth, ele disse que eu desconectei. Se isso continuar acontecendo, eu vou ter que trocar de fone. Mas ele vai trocar 3 de caractere para o formato em que tem bits, né? 000000 até 11. Esse formato aqui, ele é mais inteligente que esse se o número for grande, né? Porque se o número for 3, acaba sendo mais fácil armazenar em caractere do que você armazenar em binário, né? Mas se o número for grande, mais vale armazenar em binário, que cada caractere ocupa 8 bits. Independente do caractere que for, né? Pode ser um número, pode ser uma letra, né? Pode ser o que for. E lógico, se você digitar um número grande, você vai estar ocupando muito mais memória em caractere do que se você tivesse simplesmente em int, né? Aí, olha só, quem diz qual é o formato é você. É aqui, ó. Você diz que o formato é D. D é o formato de números decimais inteiros. Então, você está dizendo, escaneia do teclado com formato, scanf, F de formato. Porcento D significa que ele é inteiro, decimal. Você poderia formatar em hexadecimal, em binário, em outros códigos, octal, tal. E aqui eu digo, coloque o resultado no número. E esse é comercial, esse end aqui, é para você dizer que você vai colocar no local de memória do número. Então, quando você escreve número, você está se referindo à variável número. Mas se você escreve end número, você se refere à posição na memória onde está o número. E é isso que ele faz. Ele escaneia do teclado e bota no local da memória onde está o número, ou seja, bota dentro do número. Então, na prática, o que vai acontecer é eu digitar 13, vai pegar os caracteres 1, 3 e vai transformar isso em binário e vai armazenar dentro da variável inteira número. E como que eu jogo isso para fora? Se quiser imprimir o número, eu posso imprimir o número simplesmente dando printf. Eu poderia só dar printf, o formato, %d, número. E isso aqui é o suficiente para ele imprimir o número. Mas nessa prática, além de eu imprimir o número, eu imprimo também o número mais 1, o número vezes 2, o número menos 1 e o número dividido por 2. A vantagem de você converter um número para int é que você pode fazer contas. Quando ele é texto, você não pode fazer contas. Ele não faz sentido isso, fazer conta com texto. Então, quando não é texto, quando é número, você pode acessar a CPU e pedir para que ela faça as contas para você. Né? Esse é um dos objetivos da programação, você fazer o computador fazer contas, né? Calcular coisas. Então, se você escrever aqui 3, ele vai escrever 3 aqui ele vai escrever 4, aqui ele vai escrever 6, aqui ele vai escrever 2, e aqui ferrou, né? E aqui ferrou porque eu mandei dividir
E quando você faz uma divisão, o número não necessariamente é inteiro. Nesse caso não é 3 dividido por 2 dá 1,5. E ele vai tentar pegar esse 1,5 e vai tentar formatar como decimal, porque foi isso que eu mandei. Eu mandei formatar como decimal inteiro. Então, alguma coisa vai acontecer de errado, porque 3 dividido por 2 não vai dar 1,5, porque eu, primeiro, armazeno números, eu estou armazenando números inteiros e estou fazendo contas com esses números e mandando imprimir formatado como inteiro. Então, se eu entro com inteiro, faço contas de dividir, que não necessariamente resulta em inteiro, e mando formatar para inteiro de novo, alguma coisa errada vai acontecer, porque o valor não necessariamente é inteiro. Então, o que vai acontecer dando compile and run, e aí aqui eu rodo, qual o seu número? Eu vou escrever aqui 2. Aí você vê que ele fez exatamente o que eu mandei. Ele escreveu 2, printf número, ele escreveu 2, aqui o 2. Certo? Aí ele escreve número mais 1, 2 pontos. Aí aqui onde está %D, aqui onde está %D, tá vendo? Ele vai encaixar o valor que está aqui, ó. Esse valor que está aqui vai ser encaixado aqui. Você entendeu? Olha só. Isso que está aqui, ó, vai ser encaixado aqui dentro do %D. O %D é uma marca no texto indicando que você vai encaixar o valor de uma variável calculada ou armazenada como inteiro, por exemplo. Né? Então, esse aqui, ó, número dividido por 2, vai ser encaixado aqui. Então, ele vai escrever número dividido por 2, 2 pontos, e aqui o valor que ele calcular do número dividido por 2. Esse aqui eu facilitei a vida, né? Facilitei a vida do computador. Número vezes 2 deu 4, 2 vezes 2. Número menos 1 deu 1, 2 menos 1. Número dividido por 2 deu 1, tá certo. Porque eu Professor, que eu facilitei bastante a vida do computador, eu botei um número par, né? Um número que professor, pode ser dividido por 2. Fala. se o senhor substituir o D por B, ele vai dar um número em binário ali depois dos 2 pontos? Ou não sei o nome do binário? Tipo, a letra do binário é B, que indica binário ou não? Boa pergunta, eu não lembro. Tipo, é Eu não porque o lembro. X é H, não é? O X é H. É o XCH. O X é X, eu acho que é X, quer ver? Eu vou botar aqui X. Eu vou botar aqui X. Tá só aqui, né? Então ele vai pegar em decimal e vai exportar para hexa. Deixa eu ver. Opa. Qual é o seu número? Eu vou botar 10. Não. Ele está formatando em aqui 10 de novo. Não funcionou, não. Eu não me lembro como faz isso. Depois eu vou pesquisar. De repente está até aqui em algum lugar. Não, não está, não. Vou dar uma olhada qual é depois qual é a forma de colocar. B com certeza não é, não. Também não funcionou. Depois eu vou dar uma checada. Tem um jeito, sim. Não é H, não. Se não me engano, é X. Não está funcionando, não. Depois eu vejo isso e te mando. Professor, uma dúvida. No final ali, por exemplo, no número mais 1, se eu colocasse porque pelo menos isso eu vejo no Python, não sei como é que faz em C, para colocar as respostas uma embaixo da outra, em vez de botar continuidade, é para botar, tipo, end e aspas abertas? Não. No final? Como é Não que sei, é faz? barra N, não é? Não, o barra N ele não tira o espaço, porque, por exemplo, todas as respostas ficaram uma no lado da outra. Eu tô falando de colocar uma embaixo da outra. É barra N. Se você botar barra N, tanto que tem até lá em cima um barra N. Viu aqui? Aí esse barra N faz as respostas ficarem uma embaixo da outra, quer ver? Ó. E peraí, coisa errada, ele não está compilando o meu programa. Ah, tá. Eu estou rodando o programa, não está compilando. Que cagada.
Eu estava dando run, não estava compilando. Agora está um embaixo do outro. Cara, então, esse X é X assim, quer ver? Não, aqui. Bem que eu achei estranho, porque eu estou rodando o programa e o programa não está fazendo a menor diferença. Qualquer coisa que eu escreva dá na mesma. Então, eu não estava rodando o programa. Eu não estava recompilando o programa. Isso é uma falha absurda do deve ser, né? Você nunca pode rodar um programa que não é o programa que está na tela. Isso confunde completamente qualquer um. Então, vamos ver aqui. Olha só, funcionou, viu? Deixa eu botar aqui um /n. Vamos formatar isso para ficar bonitinho. Vamos escrever assim. Em hexa, 2 pontos. E agora vai funcionar. Tem que dar compile and run. Estava dando só run. Compile and run. Aí eu vou botar aqui 10. Olha lá, em hexa é A. E se você botar X maiúsculo, ele faz o que é o correto, mais correto, que é botar a letra maiúscula. Eu não me lembro como é que faz para ser em binário. Vamos ver se é. Não é porcento B. Em binário eu realmente não lembro como faz. Mas X é hexa. Então tá certo. Eu respondi sua pergunta, né? /n para pular ali. Então, se eu compilar aqui e colocar um número que não seja par, né? Vamos botar 3. Ele, lógico, 3 em hexa é 3. 3 mais 1, 4. 3 vezes 2, 6. 3 menos 1, 2. 3 dividido por 2, 1. Então, você vê que ele não faz arredondamento. Ele não está arredondando. Se ele estivesse arredondando, 3 dividido por 2 teria que dar 2, né? Ele está, o que a gente chama de trunc, né? Trunk. Ele está quebrando o número, ignorando tudo que tiver depois da vírgula. Você também pode dizer que ele é a divisão com resto. Divisão com resto. Porque seria a divisão com resto. 3 dividido por 2 dá 1, né? E sobra 1, né? Então, isso aqui é como se fosse a divisão com resto. Mas também é a mesma coisa que a divisão ignorando a vírgula, né? Se você quisesse arredondar mesmo, teria que usar uma função de matemática do math, né? Uma função de matemática de arredondamento, e você não poderia usar int, porque o int já automaticamente quebra tudo que tiver depois da vírgula. Então, se você precisar arredondar, você primeiro precisa calcular com as casas decimais para depois usar uma função e arredondar. Vamos para o segundo aqui. No segundo número, aliás, no segundo programa, então isso que eu fiz aqui, de pegar da apostila e copiar para o deve ser e rodar, é isso que eu espero que todo mundo consiga fazer em casa. Você consegue aprender C, Java, Perl, qualquer coisa que você queira, JavaScript, você consegue aprender em casa relativamente fácil, especialmente depois que você já tem uma base. Esse é o objetivo dessa disciplina. Você tendo uma base de programação, entendendo como programação funciona, entendendo como é que é o básico, né? Você consegue você mesmo aprender qualquer outra linguagem de programação. E isso é importante, entende? Se a gente só ficar por aqui, só observando, não vai aprender quase nada. O objetivo é todo mundo praticar, se for o que você quer, lógico, né? Porque é a única forma de aprender. Aqui, então, eu coloquei o número, a variável chamada número. Você vê que a variável se chama número, mas ela poderia se chamar casa. Aí você bota casa e funciona. Certo? Casa vai ser um número. Agora, se você escreve casa, mais para frente você vai ler o seu programa, você diz float casa. Por casa de quem? Não entendi nada.
Normalmente, os nomes das variáveis têm que fazer sentido para o programador poder lembrar depois para que ela usa. Então, se isso aqui é um número, então eu vou botar um número. Né? Se for o nome da pessoa, eu vou escrever nome, para você depois lembrar para que serve. Né? Então, é a mesma coisa, eu declaro número, pergunto para o usuário qual é o número, pula a linha, e aí eu dou SKF, só que ao invés de dar SKF com %D, eu dou com %F. O que ele vai fazer? Quando você escrever %F, ele vai pegar... Se você escrever 13,54, ele vai detectar a vírgula, vai transformar isso aqui e isso aqui em um sistema float. Né? O sistema float, ele é o seguinte, ele tem um certo número de bits, e esse número de bits é a parte fracionária. Depois ele tem um certo número de bits, que é o multiplicador. Essa parte fracionária aqui, se não me engano, são 23 bits. Sim, 23 bits. Eu posso estar confundindo porque eu não estou com os meus dados aqui. Esse cara aqui, ele é 2 elevado a menos 23. Ele vale 2 elevado a menos 23, que é uma coisa pequenininha, né? Esse cara aqui, 2 elevado a menos 22. O que ele vai fazer, então? Ele vai encaixar esse ponto 54, que é a tua casa decimal, ele vai tentar encaixar em potência de 2. Quem que faz isso? Quem faz isso é a CPU. A CPU tem um circuito eletrônico que é capaz de fazer isso. Ele pega os números na memória com as casas decimais e encaixa na melhor posição dentro da sequência de dados. Né? Se você pegar 2, por exemplo, se for 0,5, o melhor é o 2 elevado a menos 1. O 2 elevado a menos 1 dá meio. Né? Agora, se for 0,25, o melhor é o 2 elevado a menos 2. Né? Que dá 1,4, que dá 0,25. Agora, se for 0,33, ferrou, porque não tem nenhum 0,33. Aí ele vai pegar o 0,25, vai somar com outros menorzinhos, até dar o mais próximo possível de 0,33. É assim que uma CPU armazena números fracionários. Né? Ela tem um sistema de casas decimais binárias. Isso aqui é como se fossem casas decimais binárias. E quando você escreve 54 aqui, você está querendo dizer que isso aqui é dividido por 10, né? E isso aqui é dividido por 100, não é isso? Só que o computador não é muito bom em fazer contas com decimal. Ele é bom em fazer contas em binário. Então, ao invés de você ter vírgula decimal, você tem vírgulas binárias. Né? Com esse cara aqui valendo 2 elevado a menos 1, né? A menos 1. Aqui faltou uma reticência, porque eu não botei 23 bits. Até o 2 elevado a menos 23, isso no float, com 32 bits. Né? Isso no float. Porque no double é mais ainda. Vai até mais ainda. Né? E isso aqui é o multiplicador. Então, se ao invés de 13,54 eu escrever 13.541,54, então ele vai tentar pegar essa vírgula, colocar aqui, vai transformar em 1,354154, botar um multiplicador, 10 elevado a não sei quanto, e aí isso aqui ele vai encaixar lá no binário. E para que eu estou explicando isso? Isso não é nem um pouquinho útil para o programador. O programador não se importa com isso. O programador escreve 3,5 e o computador armazena 3,5. Acabou, fim de papo. Né? Mas lógico que você ter uma noção do que está encaixando aonde e de como as coisas funcionam é importante.
porque você sabe que a CPU não é nada mágico. Está fazendo ali trocentos contas para fazer uma coisinha pequenininha. Aqui a única coisa que eu fiz foi pegar um número do teclado e dividir por 3. A pergunta é, isso era muito importante, essa divisão por 3? Será que realmente eu preciso dividir isso por 3? E se eu não precisasse dividir isso por 3, eu podia botar esse número aqui como int. E aí você não ia deixar o computador fazer essa droga aqui. Porque isso aqui demora e esquenta a CPU. Então, para que você vai esquentar a CPU, fazer a CPU demorar para fazer isso aqui, se você não queria fazer, se é bobagem? Então, essa pergunta, se você realmente precisa dividir esse número por 3, você deve fazer especialmente se você estiver trabalhando com Arduino, porque o Arduino tem muito mais dificuldade de fazer contas com números fracionários do que o PC. O PC é praticamente tão rápido quanto inteiro, e ele vai gastar a mesma coisa de energia. O PC é um computador muito melhor que a média, né? Aliás, todos os PCs, por mais velho que seja. Mas se você estiver trabalhando com Arduino, com PIC, com microprocessadores, é um pouquinho mais difícil. Então, essa conta aqui, dividir por 3, ia demorar um tempão, ia gastar energia, ia gastar tempo. Será que isso era importante? Vamos ver se é importante quando a gente rodar. Qual o seu número? Meu número é 3. Muito bem. De novo, eu fiz a cagada de não mandar rodar ao invés de mandar compilar. Agora vai. 10 dividido por 3, 3,33. Aqui eu usei %F para capturar, né? E aqui eu usei %.2F para poder formatar a saída. Se eu escrevesse aqui %F, vê a cagada que ia acontecer. Cagada total. Olha só, uma porrada de casas decimais. Geralmente isso é um problema, porque você não vai escrever uma resposta do tipo você precisa colocar 3,33333 litros de gasolina no seu carro. Normalmente você quer uma formatação mais humana, né? E .2F é com 2 casas decimais depois da vírgula. E isso costuma ser mais humano, mais fácil, inteligível. Então, olha só, 100 dividido por 3, 33,33. A maior parte das vezes essa formatação assim é mais bonita para o usuário final, né? Vamos fazer outras ideias aqui. Vamos botar 1000. Bonito, funcionou. Vamos botar quantos vírgulas? 1 milhão, né? 1 milhão. 1 milhão. Ficou legal. Você notou que tem uma coisa errada aqui? Sempre dava 33, por que está dando 34 agora? Esse computador tá maluco, cara. Tem que botar ele, mandar ele por reparo. 10 milhões, não é isso? 10 milhões. Cara, o que é isso aqui? 0,25. Que estranho. Eu vou botar, então, 100 milhões. 100 milhões. 10 mil, 100 mil. Aqui tem 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Isso aqui não devia ser ,33? Você sabe disso, né? Se você dividir qualquer número, 10 elevado a n, por 3, dá dízima periódica, né? 3,333. Por que não está dando? Alguém faz ideia aqui que não está dando? O que aconteceu aí? O meu curioso, né? Passou do limite de memória, do bit? Passou do limite de multiplicador. Quando ele passa do limite do multiplicador que ele pode ter, ele começa a não poder acessar esses bits aqui menores, né? E como ele começa a não acessar esses bits menores, ele começa a não poder armazenar. Mas será que isso era tão importante assim? Tem alguém dividindo 100 milhões por 3 e querendo as casas decimais? Então, geralmente não tem. Se você divide 100 milhões por 3 e você obtém esse número aqui de casas,
costuma ser mais que o suficiente. Ou seja, a maior parte das vezes, é suficiente as casas que estão antes da vírgula. Isso é um erro muito comum é um erro muito comum. É legal. É um erro muito comum de física, inclusive. Isso é um erro de física. Não só de matemática, como de física. Se você pega uma medida grande, tipo 1.000 quilômetros, e você divide por 3, você não precisa da vírgula, depois da vírgula, porque os números que estão antes da vírgula, eles já são significativos. Você já deve ter estudado isso em física, números significativos. Física, geralmente, é o primeiro lugar que se estuda isso. E o C, ele segue a ideia dos números significativos. Então, se você pega um número muito grande, tipo 1 milhão, ó, até aqui é preciso. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números precisos. Pô, mas eu quero ter mais números precisos. Eu estou chateado com isso, não gostei. Beleza, então vamos usar double. Não pode usar float para isso, tem que usar double. Então, se vai usar double, vai basicamente quadruplicar o número de casas. Eu acho que é um pouco mais que quadruplicar. São 64 mais casas. Bom, então você vai ter muito mais casas. Mas eu estou chateado, não quero ter só esse número de casas, eu quero ter mais ainda. Então, beleza, então vamos usar o double de 128 bits. Poucas linguagens de programação suportam double-double. Então, você vai ter que arrumar uma linguagem de programação especial, como o MATLAB, por exemplo, ou outras linguagens de programação. Existem algumas bibliotecas de Python que suportam double-double. E aí eu vou ter mais. Em compensação, eu vou gastar mais tempo para fazer as contas e mais memória. De repente, era isso que eu queria. Né? Ou não, eu estou só gastando mais memória à toa, né? A gente pode até voltar para o programa anterior, que a gente pode ver um detalhe do programa anterior que passou e eu não peguei, eu não vi. Programa anterior, não, esse é o programa anterior, não, esse aqui. Eu pulei um programa, eu pulei o programa 2. Vamos fazer o programa 2. Fazer aqui o programa 2, você vê que eu botei um get aqui, ficou com esse espaço está vindo para cá. Esse espaço não faz diferença, mas só para organizar. Vou compilar. Esse programa pega um número, soma 10, para fora metade. Então, se você botar 10, ele soma mais 10, 20, divide por 2, 10. Beleza. E esse programa aqui serve basicamente para você ver essa linha aqui. Essa linha se chama atribuição. Atribuição é quando você escreve que um valor de uma variável vai passar a ser outra coisa. Por exemplo, se você escrever número igual a 100, passa a ser 100. Se você escrever número igual a número mais 1, ele pega o valor atual e soma 1. Menos 1, ele pega o valor atual, subtrai de 1. Então, isso aqui é importante de entender, porque isso aqui não é uma equação. Porque se ele fosse uma equação, teria um problema sério, porque eu tenho número igual a número mais 1, passo o número para lá, fica número menos número igual a menos 1. Número menos número igual a menos 1, não é isso? Se fosse uma equação, aí daria 0 igual a menos 1. Então, isso aqui não é uma equação, ele é uma atribuição. O número vai passar a ser o número mais 10. Mas o que eu queria mostrar aqui, no primeiro programa, é qual é o tamanho de número que você pode botar. Então, vou botar aqui 1 milhão, 10 milhões. 10 milhões. O que aconteceu aí? Não aconteceu nada. Funcionou. Funcionou. 10 milhões mais 10 dá 10 milhões e 10, dividido por 2, 5 milhões e 5. Está funcionando. Não aconteceu nada. Vamos executar de novo, vamos botar um número maior ainda. Então, tem aqui 100 milhões, né? 100 milhões. Bonito. Está fazendo a conta direitinho. Estamos checando se a CPU está boa. Vamos botar 1 bilhão. Então, tem aqui 1 bilhão, não é isso? 1 bilhão, ok. 1 bilhão, beleza. Vamos botar 10 bilhões. Aliás, quando que vai dar defeito, hein?
3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1 bilhão. 10 bilhões. Deu merda. Por quê? Esse número claramente não é esse aqui mais 10 dividido por 2, não é? Dá para ver que não é? O que aconteceu? Qual o defeito que aconteceu aqui? Vamos facilitar a vida e vamos escrever o número sozinho, sem fazer as contas. Ó, eu vou pegar o número e vou escrever o número. Fácil, né? Pegar o número e vou escrever o número. Então, se eu botar 100, ele escreve... Droga. Compiler 100, ele escreve 100. Bonito. 1000, escreve 1000. Bonito. Vamos botar os 10 bilhões lá. 10 bilhões. Eu entro com 10 bilhões e ele me volta essa cagada aí. O que está errado? A primeira pergunta, tem uma coisa errada? Tem um número quebradão ali, né? Tem um número mó, cheio de número diferente. Aparentemente tem uma coisa errada. Mas, na verdade, o erro não é do C. O erro aqui está no seguinte. O int, o valor máximo do int, o int tem 32 bits, e o valor máximo do int, ele vai de 2 elevado a menos 31, menos 2 elevado a 31, a 2 elevado a 31. 2 elevado a 31 dá mais ou menos 2 bilhões. Vou fazer essa conta aqui. Estou com a calculadora científica. 2 elevado a 31. 2 bilhões, viu? 2,1 bilhões. Então, se você escrevesse até 2,1 bilhões, ia dar tudo certo. Mas se você passa, eu escrevi 10 bilhões. Ele não consegue. E aí o que vai acontecer? A memória, ela continua na posição que está aqui. Então, quando ele chega no final aqui, ó, quando ele passa daqui, não dá erro. Ele volta para cá. Existe até uma chance de você botar um número muito positivo e dar negativo. Porque assim que ele termina os números positivos, a memória volta, ele lupa para cá. Então, é possível a gente botar um número aqui tão grande que fique negativo. Quer ver? Eu vou botar 3 bilhões. Compile and run. 3 bilhões. Ok. 200 milhões. E aqui eu tenho... Devia ter os pontinhos, né? Olha lá que merda. Botei 3 bilhões, ele deu menos 1 bilhão. Porque ele foi para o final, e veio para o início. Né? A memória, ela lupa. Entender por que ela faz isso demora um pouquinho mais. Mas o fato é que ela faz, e para explicar por que faz, eu preciso explicar soma 2, subtrator e mais umas outras coisas enroladas, que não vem ao caso agora. Mas o fato é que se você passa do limite positivo, você vai para o limite negativo. Em outras palavras, não passe do limite positivo. Se você precisar armazenar um número maior que 2 bilhões, use double. Use longint. Tem um chamado longint. Eu não sei se ele suporta aqui. Acho que é long. Long suporta. Agora eu não me lembro o que faz com ele. Tem que olhar na internet. Não vai adiantar nada, porque ele vai continuar dando erro. Porque precisa trocar esse D aqui para long também. Eu não lembro como faz. E isso é um negócio normal. O máximo que você programe há muitos anos, eu programo há muitos anos, em muitas linguagens diferentes. E o máximo que você faça isso,
não consegue decorar tudo que existe dentro da linguagem de programação. Todos os detalhezinhos, e não sei o que, vai aonde. Então, você tem a internet para isso. A memória não precisa ficar dentro da sua cabeça, pode ficar na internet. O mais importante aqui é você lembrar que os números têm tamanhos, né? E você não pode passar do tamanho positivo e nem do tamanho negativo. Se você não vai passar, usa isso aqui. Se o seu número é muito pequeno e nunca passa, verifique se você não pode reduzir. Porque se você reduzir, você gasta menos memória, menos energia e menos tempo à toa. Vamos para o último. SQRT. SQRT é Square Root. Square Root. Existe no C trocentas linguagens, trocentos funções matemáticas, mas elas não estão dentro estão dentro do math.h. Até o Arduino tem o seu math, ou seja, o Arduino consegue calcular seno, exponencial, tangente. Não sei para que isso ia servir, mas vamos considerar que algum dia você use para fazer alguma coisa, e ele pode fazer isso também. Agora, tem que lembrar o seguinte, o Arduino faz isso, ele faz raiz quadrada, mas ele demora muito tempo para fazer, porque ela é uma CPU que não é capaz de fazer isso via circuito. O PC é capaz de fazer raiz quadrada, seno, cosseno, tangente, seno, cosseno hiperbólico, exponencial e mais trocentas outras funções matemáticas. Ele é capaz de fazer isso via circuito. Ele tem um circuito lógico digital capaz de calcular a raiz quadrada de um número float. Então, você entra com ele nesse formato. Cadê o negócio? Você entra nele nesse formato aqui maluco, diz raiz quadrada, o circuito te dá outro desse aqui, que é a raiz quadrada do número. Isso é um negócio fantástico, cara. Há quantos anos a gente consegue fazer isso? Provavelmente uns 50, 40. Não tem tanto tempo assim não, sabia? Que os nossos circuitos são capazes de fazer isso de forma rápida. E isso é uma coisa bastante legal. Ainda mais se for tangente hiperbólica, seno hiperbólica. Não que isso seja útil, mas o fato é que a CPU é capaz de fazer, né? Aliás, é útil, não é claramente porque é útil, mas é útil. Aparece um monte de jogos 3D, mas o fato é que a CPU é capaz de fazer. O Arduino não é capaz. E aqui a gente vai fazer a raiz quadrada do número e vai formatar a resposta com duas casas decimais. Então vamos lá, vamos compilar isso aí. Alguém sabe a raiz de 2 de cor? 2 deu a 41. Bom, ver a 41 é sacanagem. Podia ter mais casas decimais. Eu vou botar 4 casas decimais. Raiz de 2. 1,41, 42. Raiz de 3. 7,21. Se ao invés de raiz, você escrever seno, ele faz o seno. Não que isso seja muito para a gente aqui, né? Mas seno e cosseno é bastante legal para projeções poligonais, né? E 3D é tudo baseado em cosseno. Lembrando que ele fez aqui o seno de 10 radianos, seno de 10 graus. Então, se alguém tiver calculadora, tem que passar para radiano. Eu não lembro como faz a calculadora do Windows. Não é seno de 10 graus, não é. Não é esse aqui, ó. Tá? Teria que converter para radiano. E tem um jeito de converter. E o calculador do Windows? Porque radiano. Então vamos lá. 10 radiano. Espero que isso esteja certo.
Adriano, seu microfone eu acho que tá um pouco ruim. Cara, que droga. Problema Voltou. Oi, alô? Eu tava falando Voltou. Eu tava falando então que aqui eu botei ele para fazer o sino, mas é o sino de 10 radianos e não de 10 graus. Isso é padrão em programação. A programação não usa grau, sempre usa radiano. É o matematicamente correto, né? Aqui também, cosseno, tangente, exponencial é elevado a alguma coisa. Deu erro. Não gostou do meu ESP. Tudo bem, se ele não gostou. Não é isso não, é que eu estou compilando o programa. Agora vai. Beleza. Vamos ver se o ESP aqui. O ESP vai funcionar assim. Esse aqui seria E elevado a 1, ou seja, né? 2,71, 73. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos aqui ao desafio que eu vou deixar para vocês fazerem em casa e me entregar via Teams, né? Tem aqui a resposta, você pode clicar aqui e ver a resposta bem rápido. Mas não é legal ver a resposta. O objetivo aí é entender como é que a programação funciona. E o desafio é você fazer o seguinte: você pega 3 variáveis float, A, B e C, certo? E aí você calcula as 2 raízes da equação ax2 mais bx mais c, a fórmula de Bhaskara, né? Então lembra que para fazer isso, você basicamente vai pegar e vai declarar 3 variáveis: float A, float B, float C. E aí você vai fazer 3 vezes isso aqui. Qual é o A? Qual é o B? Qual é o C? E aqui você vai botar A, B e C, certo? E aí seria legal que você tivesse uma variável chamada delta. E aí você, então, escrevesse a fórmula delta igual a menos B mais... Aliás, desculpa. Menos B nada. B2 menos 4, A, C. Então, alguém lembra disso? B2 menos 4C? Então, se você escrever aqui simplesmente delta, já está com a metade com a metade feita, né? Então, você vai ter que calcular as 2 raízes. Uma é menos B mais raiz de delta, outra é menos B menos raiz de delta dividido por 2A. Não estou falando grego não, né? Todo mundo sabe o que é isso. E aí aqui você vai compilar e você vai escrever o que você quiser. E ele vai calcular o delta. Por enquanto, não se preocupe se o delta for negativo. Se o delta for negativo, simplesmente deixa como está. Vai dar um erro. Não é um problema sério. Mas na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como fazer. Pode também olhar lá na próxima prática. Como fazer para verificar primeiro se o delta é negativo, para mandar uma mensagem, o delta é negativo. Né? Mas, por enquanto, não se preocupe com isso. Professor. Simplesmente joga lá, o C vai se virar com o seu negativo, vai dar uma cagadazinha a resposta, mas isso não é um problema sério. Então, aqui já está metade pronta. Você só precisa agora fazer as contas, você sabe como faz SQRT, raiz quadrada, então você vai conseguir fazer esse desafio tranquilo em casa. Oi, fala. Era só para saber... Pera, que agora eu esqueci já que eu ia perguntar. Tá gravando isso, hein? Pode. Deixa. Não, pode perguntar, cara. O que aconteceu? Professor, o nosso último Eu esqueci trabalho. mesmo. Eu já corrigiu? Já? Eu não corrigi ainda, mas eu vou corrigir. Vai mandar a nota pelo Team mesmo ou pelo e-mail? Pelo Teams mesmo.
Eu esqueci de corrigir. Vou corrigir. Tudo Vou bem, passar obrigado. esse aqui, eu ainda vou passar também. Mas, a princípio, os desafios todos da apostila. Vocês sabem onde fica a apostila, né? A apostila é apostilas.tecnologia.ws. Eu vou botar aqui para se tiver algum perdido. Saber qual é o site da apostila. E lá tem várias coisas sobre PIC, sobre Arduino, sobre C. Você pode dar uma olhada lá. Lembrei a Quem pergunta. quiser e tiver interesse. Lembrou a pergunta? Fala. Tem um jeito de fazer, tipo, mais ou menos? Não, nem a você não forma. vai fazer mais ou menos. Teria que fazer 2 vezes? Vai ter que fazer 2 vezes. Então, você, por exemplo, faz aqui um float x1. São duas respostas, né? E um float x2. E você vem x1 é igual a menos b mais raiz, SQRT, de delta dividido por 2a. E quando ele bota um parênteses onde eu não pedi, 2 vezes a. E lógico, o x2 vai ser isso aqui menos, né? Bom, peraí, eu já dei a resposta. E lógico aqui, então, o x1 vai te dar a primeira... É bom que você escreva o delta, o x1 e o x2, né? De uma forma que fique fácil de ler, né? Então, isso aqui pode até ser útil para alguma coisa, esse programa. Embora, lógico, tenha na internet... sem querer eu fechei, que droga. Lógico, tem na internet também calculadora de tudo que você pesquisar, né? Como é que vai ser a nota desse bimestre? Não faço a menor ideia, cara. O fato é que isso está bastante confuso mesmo. Pela discussão entre os professores, cada professor vai dar uma nota e vai ser feita algum tipo de média. Como que isso vai ser feito e quando, eu não tenho certeza, não. Isso não é uma preocupação. Todo mundo deve saber nesse momento. Aliás, vou parar de gravar, peraí.